Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. E a gente começa com uma pergunta bem direta. Quem tem medo da verdade? Mesmo com um rombo bilionário escancarado nos Correios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, age nos bastidores para impedir a CPI que poderia expor o escândalo. Enquanto isso, em outro escândalo cabuloso, bem fresco, filho do ministro da Justiça é encontrado em contrato milionário com uma entidade acusada de fraudar aposentados. E não para por aí não. Mostramos também como uma lei antifraudes criada para proteger o INSS no governo Bolsonaro foi simplesmente desmantelada pelo governo atual e o resultado desse desmanche já está batendo a porta dos brasileiros. Tá tudo imperdível e a gente te convida a ficar com a gente até o final. O programa começa logo depois do recado de nosso apoiador. Até já! Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do Articular, este medicamento que desde o dia 30/4 eu comecei a fazer o uso, hoje é dia 14/5, louvo a Deus porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, Paulo. É com grande alegria que eu venho aqui trazer para o nosso telespectador o melhor produto ortopédico do Brasil. E você acabou de ouvir, né? Mais um testemunho, mais um depoimento, uma prova real de que o Articular que resolve e resolve rápido o problema das dores. Gente, é terrível nós trabalharmos com dor. É pior ainda a gente se acostumar com a dor, porque a dor desanima, a dor deixa a gente para baixo, a dor incapacita e a dor, ela acaba limitando, né? Então, para quem sofre com dor é terrível. E muitas das vezes nós vamos tentar acabar com a dor comprando medicações. Vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, um analgésico, né, um relaxante muscular. Porém, a gente sabe que química, infelizmente, não resolve. A química, ela simplesmente vai te anestesiar, o efeito vai acabar e a dor volta de novo. Sem contar que, como toda química, o organismo ele se acostuma, o organismo ele se vicia e aí logo o efeito já não é mais o mesmo. É por isso que às vezes a gente compra um remédio e na outra semana compra o mesmo remédio, mas não faz mesmo efeito. Então, gente, se você tem dor e está gastando muito dinheiro com remédio de farmácia, você precisa virar a sua chave. Você precisa conhecer o Articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com as dores já a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, é um produto real e esse produto ele tem essa eficácia comprovada. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, se você tem dor crônica e a dor não passa de jeito nenhum, Andrei, já fiz de tudo que eu podia fazer e a dor não passa. Mas eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai se libertar dessa dor. Mas olha, tudo precisa da sua atitude. Não dá pra ficar procrastinando, não dá pra ficar pedindo ajuda do céu. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E a atitude eu vou te ajudar a tomar agora. Se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, então já vai ligando agora. Porque hoje, somente para os 500 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, 80% de desconto, mas é só para os 500 primeiros. Então, gente, aproveita e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Então, gente, não perca essa oportunidade. Pela quantidade de pessoas que nos assistem, vai acabar muito rápido. Então, é a sua chance, é a sua oportunidade para você mudar de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter um dia a dia saudável, porque ninguém merece conviver com a dor e aceitar
isso para sua vida, né? Então, ligue agora, peça o seu articular que receba em casa o melhor produto ortopédico do Brasil. 0800 591 4391. Tem também a opção de você chamar a gente pelo WhatsApp. Você adicionando esse número no seu Zap, você chama a gente e um especialista vai te atender, vai acompanhar o seu tratamento e com certeza você será o próximo, a próxima a contar o seu depoimento, o seu testemunho aqui com a gente. Então ligue e peça o seu. 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, ligou agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras de fabricação própria, pomada diurna, pomada noturna, recebe também um aparelho de massagem profissional para poder te ajudar a tirar os nódulos e olha, você ligando agora, ainda leva para casa de presente uma Alexa de última geração. Gente, Alexa é tudo de bom, dá para ouvir música, dá para automatizar a casa, ligar a televisão, desligar, ligar ar-condicionado, abrir cortina, tudo pela Alexa de forma digital. É só você ligar, fazer o pedido, e tudo isso é presente. Então aproveite. 0800 591 4391, Paulo. Mesmo com um rombo bilionário escancarado nos Correios, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está agindo nos bastidores para impedir que o escândalo venha à tona. Segundo líderes da própria base governista, Alcolumbre atua pessoalmente para barrar a instalação da CPI, que investigaria o descalabro financeiro da estatal. O pedido de CPI protocolado pelo senador Márcio Bittar já conta com 32 assinaturas, número bem superior às 27 exigidas pelo regimento. Mas, num movimento de pura manobra política, Alcolumbre orientou aliados a retirar apoio e pretende simplesmente não ler o requerimento em plenário, engavetando a investigação e blindando a cúpula dos Correios. Caramba! O que explica tanta pressa para abafar o caso? A resposta pode estar no controle de cargos estratégicos. Um apadrinhado de Alcolumbre, Hilton Rogério Maia Cardoso, assumiu recentemente a diretoria de negócios dos Correios, justamente o setor que movimenta bilhões de reais em contratos e tem poder orçamentário gigantesco. Fontes do Senado confirmam. Essa nomeação, somada à resistência em abrir a CPI, levanta suspeitas gravíssimas de conflito de interesse. A senadora Soraya Tronic, por exemplo, que inicialmente apoiou a comissão, já retirou a assinatura dela, sob forte influência do presidente da casa. E enquanto a operação de blindagem avança, a realidade dos Correios só piora. A estatal fechou 2023 com um prejuízo de 600 milhões de reais. Em 2024, o estrago foi ainda maior. Pelo menos até agora já são 1 bilhão e 350 milhões de reais perdidos, só no primeiro semestre. Despesas até caíram, mas a receita também despencou e o buraco financeiro segue só aumentando. Diante do impasse, aliados de Bittar já estudam recorrer ao Supremo Tribunal Federal para forçar a abertura de uma CPI, como aconteceu na época da Covid. Mas a manobra de Alcolumbre expõe algo ainda mais grave: o desmonte do papel fiscalizador do Senado, a degradação da confiança nas instituições públicas e o uso das estatais como moeda política em detrimento da transparência e do interesse do povo brasileiro. Em vez de enfrentar a crise, parte da elite política prefere tapar o sol com a peneira, mesmo que o prejuízo no final fique sempre para quem paga a conta, ou seja, o contribuinte. E olha só essa história, cada uma que aparece. 4 meses antes de virar alvo da Polícia Federal, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o famoso CEBAP, fechou um contrato bem gordo com ninguém mais, ninguém menos que o escritório do advogado Henrique Lewandowski. Filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
O acordo foi assinado em dezembro do ano passado e previa honorários de R$200 mil por mês, sendo que 50 mil iam direto para o bolso do filho do ministro. Tudo para tentar garantir que o SEBAP continuasse autorizado a descontar mensalidades diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas. O que, convenhamos, soa no mínimo estranho. Muito esquisito, já que a entidade já era investigada por fraudes nessa época. E o que dizia o contrato? Que o escritório atuaria junto ao INSS, como também junto à CGU, que é a Controladoria Geral da União, ao TCU e até mesmo na Senacom, que, veja só, é ligada justamente ao Ministério da Justiça. Isso enquanto o próprio Ministério já recebia denúncias sobre a farra com o dinheiro dos aposentados. Como é que pode isso? O Ministério já recebia as denúncias e aí você tinha um escritório comandado pelo filho do ministro tratando do assunto para manter essa instituição ligada e atuando junto ao Ministério da Justiça. Isso acaba bugando a nossa mentalidade, a nossa mente. Quando o escândalo estourou, o discurso oficial veio rapidinho. A assessoria de Ricardo Lewandowski correu para dizer que o filho dele não atuou dentro do ministério de jeito nenhum. E Henrique Lewandowski, o que disse? Disse que o contrato era apenas para a área administrativa, sem ligação com casos criminais. Só que a Polícia Federal aponta outro cenário, uma outra história. O SEBAP é acusado de ter metido a mão em até 6,3 bilhões de reais em descontos irregulares. A sede da entidade em São Paulo foi vasculhada pelos agentes e, diante do tamanho do estrago, o Ministério da Previdência teve que suspender os acordos de cooperação e prometeu às pressas devolver o dinheiro de abril para os prejudicados. E detalhe, o contrato milionário com o escritório do filho do ministro foi assinado mesmo com o SEBAP já sendo alvo de auditorias que apontavam fraudes nas filiações. Uma entidade que coleciona condenações por cobrança sem autorização e que agora expõe de forma escancarada o amadorismo, ou quem sabe, e até pior, o conluio no uso das estruturas públicas para interesses próprios. Enquanto aposentados são descontados sem saber, gente graúda assina contratos milionários e finge que está tudo normal, tudo bem. E agora, só para lembrar, durante o governo Bolsonaro, uma importante medida foi tomada para combater essa farra aí das fraudes no INSS. Em 2019, o então presidente sancionou a medida provisória 871, transformada depois em Lei 13.846, que ficou conhecida também como a Lei Antifraudes do INSS. Isso todo mundo sabe. Não sabe? Pois a ideia era simples, mas essencial. Criar uma força-tarefa para revisar benefícios suspeitos, fechar brechas que permitiam golpes bilionários no sistema previdenciário e impedir novos pagamentos irregulares. Graças a essa iniciativa, só no primeiro ano de vigência, o governo conseguiu evitar um rombo de mais de 10 bilhões de reais nos cofres públicos. Uou! É muita coisa. A medida determinava, por exemplo, a revisão de aposentadorias, pensões e auxílios concedidos com indícios de irregularidades. Também endurecia a concessão de novos benefícios, exigindo mais rigor na documentação e ampliando o poder de auditoria do INSS. Mas esse esforço de proteção ao dinheiro público acabou sendo desmontado logo depois. No governo Lula, boa parte dos mecanismos de controle criados pela lei antifraudes foi esvaziada, simplesmente isso. E o que aconteceu? Primeiro, a fiscalização foi drasticamente reduzida. Depois, a revisão de benefícios suspeitos praticamente parou.
E a gestão atual alegou sem muita cerimônia que as exigências eram burocráticas demais e atrapalhavam a concessão de benefícios. O resultado é que o que era para ser um avanço no combate às fraudes virou passado, águas passadas, página virada. E as consequências estão aí, fraudes bilionárias voltando a acontecer, como mostram as últimas operações da Polícia Federal. E o que é pior, para não ficarem no prejuízo político, integrantes da esquerda e do próprio governo tentam passar parte da culpa desse escândalo para o governo Bolsonaro. Tentou passar a ideia que também acontecia no governo dele. Ele assumiu em 2018, 19, né? No 1º de janeiro de 2019, e a primeira coisa que ele fez logo na sequência foi criar essa lei. O próprio Congresso e o governo atual trataram de destruir as paredes construídas por Bolsonaro para acabar e combater esse esquema. E pode ter certeza que muita gente hoje, afetada por essas fraudes, votou em todo mundo que está aí, que todo mundo que aparece como suspeito pelas irregularidades. O povo não aprende nunca. Conosco hoje para comentar esses assuntos bem cabulosos está o comentarista e também professor Alfredo Bessoff. Olá, Alfredo, seja muito bem-vindo. Essas autoridades não veem nunca nada de errado quando elas estão envolvidas, não é? Mas imagine se o que acontece agora com o filho do ministro da Justiça estivesse acontecendo com algum filho do ex-presidente Bolsonaro. Como é que iria terminar essa situação, né? Seja bem-vindo, Alfredo. Meu caríssimo Paulo, muito boa tarde. Também aos nossos amados net-espectadores, um grande abraço. Daqui um pouco nós vamos falar do susto que vivemos aqui na Europa, mas agora eu quero falar do susto que estamos vivendo no Brasil. Eu não diria susto, Paulo. Susto é aquilo que é inusitado. Na verdade, eu não acredito que nenhum brasileiro de sã consciência possa ou tenha o direito de se mostrar ou de estar surpreso com o que está acontecendo com o atual governo, no atual governo. Não existe como você ter uma cabeça podre e um corpo totalmente são. Isso não existe. Nós temos um governo que está estruturado para delinquir. Duela a quem duela, essa é a verdade. A estruturação do poder, o que nós estamos vendo é um jogo já esperado. Paulo, quando você inibe os mecanismos de fiscalização, quando você traz para atuar como ator central alguém com uma trajetória que desrespeita todos os mecanismos e os limites éticos e operacionais, é óbvio que todo mundo se sente liberado a botar a mão. Isso, mal comparando, você tem do porteiro até o ministro. Todos eles estão liberados, sabem que nada acontecerá, sabem que haverá uma rede de proteção, inclusive na mídia, para que esses assuntos sejam abafados, sejam contidos, não sejam expostos. E aí nós começamos a viver um momento assustador, Paulo, que é exatamente o momento no qual o excepcional passa a ser normal. O que não poderia ser tolerado passa a ser justificado. E é sempre aquela mesma história. Não, não é bem assim. É bem assim? Não, é muito pior. Todos nós sabíamos que esse seria um governo da vingança, um governo do saque, um governo do terra arrasada. Então, a impunidade das autoridades, ela força as próprias autoridades, num escalão acima, Paulo, a eliminarem qualquer mecanismo de retenção ou contenção ou ação contra as fraudes.
e a fraude se torna generalizada. Não há mais pudor, não há mais limite, não há mais referencial, Paulo. Observem, imagina, você falou bem, já pensou se fosse no governo do Bolsonaro? Imagina se essas coisas acontecessem envolvendo um parlamentar da base do Bolsonaro, do campo conservador. O que nós temos de pior nesse momento em nosso país, Paulo, é a justificação de que contra o Bolsonaro pode tudo, contra os conservadores pode tudo, contra os conservadores não pode ter limite, contra os conservadores não pode ter nenhum referencial de freio ou contrapeso. E isso está nos levando a uma situação verdadeiramente assustadora. O Brasil se encaminha para quebrar e você observa que essas autoridades, seus filhos, enteados, prepostos, sabe-se lá o quê, continuam agindo apenas e tão somente para amealhar fortunas, como se ali adiante essas autoridades, em todos os níveis, já soubessem que não há futuro para elas. Agora voltam a ameaçar o tempo todo do risco da volta do Bolsonaro. O Bolsonaro nem elegível é, mas mesmo assim, a figura do Bolsonaro assusta. Surgem pesquisas dizendo que Lula continua sendo um candidato viável pelo medo do Bolsonaro. Sabe pelo medo do quê, Paulo? Porque a estrutura, o sistema, tem medo que a volta do Bolsonaro signifique a volta de parâmetros éticos na administração pública. Nós passamos 4 anos sem roubalheira. Nós passamos 4 anos com ações efetivas para conter a roubalheira. Mas o sistema tinha necessidade. O sistema estava com fome. O sistema estava carente. O sistema estava assustadoramente desamparado e louco por verbas públicas. Então, voltou com ânimo, voltou com gás, voltou com tudo. E nós, brasileiros, outra vez nas mãos dessas figuras que, volto a dizer, tripudiam sobre a visão do brasileiro, que é basicamente uma visão de trabalho, de honestidade e de responsabilidade. Nos governos anteriores, Alfredo, havia um espaçamento maior, né, de identificação das irregularidades. Agora não. Agora está aí praticamente toda semana. Toda semana. A impressão que se tem é que os caras estão com muita pressa, ou que não estão mais nem aí para o que vai dar. Porque de repente descobriram, no final das contas, que quem manda somos nós. Tipo isso. A última palavra é nossa. E aquele que reclamar vai fazer o quê? O que vai fazer? Isso acaba deixando o brasileiro com uma sensação de impotência extraordinária, porque quem deveria fazer alguma coisa era o Congresso Nacional, em todos os sentidos. Mas não faz. Nós temos uma fala que não vamos colocar agora, vamos colocar numa outra oportunidade, do irmão do presidente, explicando como é que as coisas devem acontecer dentro de uma estrutura organizacional administrativa. Como as coisas devem acontecer. O envolvimento do judiciário, o envolvimento do legislativo. Uma hora nós vamos mostrar essa fala. Mas nós temos 2 peças no Congresso que são aquelas pedrinhas no carburador, né? Aqueles carros ainda mais antigos que tinham carburador, trabalhavam com refrigeração na base do carburador. Aí entrava uma pedrinha ali e complicava tudo, né? Você tinha o radiador, o carburador e atrapalhavam tudo. Quem são essas 2 pedrinhas hoje no carburador do povo brasileiro? Olha aí o que está sendo divulgado. Presidente do Senado, que foi eleito com base num acordo dos líderes, está dando no que está. No que estamos vendo.
Você tem o presidente da Câmara do mesmo jeito. Então fica difícil, né? Nós chegamos a comentar aqui, né, diversas vezes, que esses acordos eram extremamente perigosos porque certos políticos você não pode confiar porque eles vão virar a casaca. Eles vão trair, vão apunhalar. E olha o que está acontecendo agora, se não isso, Alfredo. Como é que você vê essa iniciativa do presidente do Senado em lutar para que não haja uma CPI dos Correios? Com tanta coisa errada acontecendo, e o cara está impedindo. E o Hugo Mota do mesmo jeito. Esses caras estão cometendo um suicídio político, né, Alfredo? Na verdade, Paulo, cabe aqui lembrar 2008. Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho uma memória verdadeiramente que eu agradeço ao Papai do Céu por ter essa memória. Em 2008, houve uma tentativa de CPI contra os Correios, contra a Petrobras, e na época o então senador Sérgio Machado amealhou 8 milhões de dólares apenas para que a CPI não prosperasse. Então eu pergunto para vocês, por qual razão o Alcolumbre está tão interessado em blindar? Ele acaba de emplacar como ministro das Comunicações um aliado seu, também extremamente envolvido em problemas. O que nós estamos observando, Paulo, é o mais promíscuo jogo de troca de favores entre as autoridades. Quando eu falei ali atrás que o sistema estava com fome, eram os deputados. Era o pessoal do Centrão, o pessoal do Senado. Eu vou contar uma história aqui, Paulo, que eu vivenciei durante o nosso governo, o governo do Bolsonaro. Andando pelo Salão Verde, eu encontro um velho conhecido, chefe de gabinete de um deputado federal, e pergunto para ele como é que está a situação. Ele, aliado ao Bolsonaro. Ele vira para mim e diz, Alfredo, a coisa está feia. O deputado não sabe mais o que fazer. Eu disse, mas o que houve? Não, do jeito que o Bolsonaro está conduzindo a relação com o Congresso Nacional, a coisa fica impossível. Não tem como um deputado sobreviver apenas com seu salário. Nós precisamos reativar os mecanismos de negociação com o governo, mas o governo não aceita. O governo não quer essa negociação. E aí eu, apenas por curiosidade, perguntei, sim, mas quanto dinheiro? E esse parlamentar foi parlamentar também durante os mandatos do Nine Fingers e também da Dilma. Eu perguntei, mas beleza, o deputado está precisando sobreviver com quanto dinheiro agora nessa seca? Não, agora está precisando sobreviver aí com 150, 200 mil por mês, e isso é impossível para manter a sua estrutura toda funcionando, seus escritórios no Estado, as suas articulações, as pessoas que ele precisa contratar, as suas relações com a mídia. Eu fiquei só olhando e perguntei para ele, sim, mas lá nos tempos passados, quanto esse parlamentar chegava a faturar? 2,5 milhões, 3 milhões, por causa das emendas e tudo mais. Então, o que nós temos que observar é que a presença do Bolsonaro, apesar de toda a ação do Congresso Nacional, Paulo, foi uma presença, digamos, terapêutica. Evitou. E ainda dentro do ramo das minhas histórias e da minha experiência no Congresso, certa feita encontrei um amigo meu que tinha sido assessor parlamentar do Fernando Henrique Cardoso no Congresso Nacional. E eu perguntei, e ele veio todo abismado, Alfredo, isso no começo do governo Lula. Ele disse, Alfredo, esse pessoal está louco. Eu perguntei, por quê? Mas por que o pessoal está louco? Vai dizer que no governo do FHC não tinha corrupção? Esse Alfredo tinha, mas era fichinha perto do que tem agora. Porque era assim, era um acordo para um benefício para o parlamentar, para a sua base aliada. Agora não. O acordo agora, Alfredo, é com dinheiro para os partidos. E eu, complementando, Paulo, para as pessoas terem uma ideia e uma definição,
É como se até a chegada do FHC, que foi nefasta em todos os sentidos, digamos, o roubo, os desvios fossem tolerados. Mas quando chega o Lula e a sua turma, eles passam a ser uma condição sine qua non. Reza as lendas urbanas de Brasília que o Olívio Dutra, do PT do Rio Grande do Sul, deixou de ser ministro das cidades porque ele não estava carreando os recursos almejados pela cúpula do governo, sendo ele titular de um ministério tão poderoso como era o Ministério das Cidades, e logo depois foi transferido esse ministério para um aliado do PP. Eu digo para vocês, administrar o Brasil seria a coisa mais fácil. Seria mais ou menos como administrar a nossa conta corrente. Não pode se gastar tudo o que se tem apenas no imediato. Mas, pelo contrário, o governo não só gasta tudo o que tem, porque o governo não tem dinheiro, né, Paulo? Quem tem dinheiro somos nós. Como o governo vai atrás de mais dinheiro para, extorquindo o cidadão, complementar sua gana gastadora, e agora a gente sabe também a sua imensa necessidade de permitir, de fazer vistas grossas para o esbulho e a roubalheira. É difícil. Alfredo, é muito difícil viver desse modo. O Brasil virou um grande mercadão municipal. Um mercadão. Você faz negócio ali pra caramba, vende, compra, o que quiser. Mas agora eu vou abrir um espaço para o nosso apoiador. Alfredo, vamos falar aqui sobre esse produto aqui que está à disposição, tá? Você pode acessar o site que vai aparecer agora na sua tela, etielojavirtual.com, e fazer o seu pedido. É o perfume Etier, Uma Noite em Sevilha. É um perfume com uma fragrância espetacular, é o perfume que eu uso, eu não me canso de falar aqui todos os dias, e é um excelente presente. Olha aí, o Dia das Mães está chegando, né? E qualquer outra data comemorativa, se você está pensando em presentear alguém, está aqui uma excelente opção. Eu sei que o perfume é uma questão muito pessoal, né? Uma coisa extremamente pessoal, porque marca muito os momentos. Mas esse aqui é muito legal. E ele pode ser usado em qualquer ocasião e também é unissex. Então, pela fragrância que ele tem, ele vai marcar o momento trazendo lembranças boas. Você vai associar as suas lembranças boas ao momento que você está vivendo. Isso é muito positivo. Para você conhecer um pouco mais sobre as notas olfativas, eu sugiro que você entre no site que está aparecendo aqui embaixo e dê uma olhada por lá. Também pode acessar o QR Code. É um perfume bem legal, muito bacana. E você adquirindo esse perfume, obviamente, você ajuda o nosso canal. Então acesse lá etielojavirtual.com e faça o seu pedido. É um produto de luxo, mas o preço está muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá. Obrigado. E agora vamos falar do internacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu nesta terça-feira que a Rússia estaria preparando algo na Bielorrússia neste verão, usando exercícios militares como desculpa. Veja o que ele disse. And look at Belarus. Russia is preparing something there this summer, using military drills as cover. And that's usually how they start a new attack. But where will it go? I don't know. Ukraine, Lithuania, Poland, God bless, no. But we all need to be ready. A fala de Volodymyr Zelensky foi dita durante uma cúpula em Varsóvia, sem dar detalhes ou apresentar provas. Rússia e Bielorrússia anunciaram exercícios militares conjuntos para setembro, mas é bom todo mundo ficar de olho.
E faz sentido essa preocupação de Zelensky, porque os dois países são muito próximos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, depositaram coroas de flores em um monumento da Segunda Guerra Mundial em Volgogrado. Lukashenko, que deve participar das celebrações do Dia da Vitória em Moscou, no dia 9 de maio, visitou Volgogrado para participar de um fórum preparatório para o evento. Volgogrado, anteriormente, era chamada de Stalingrado e foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade. A batalha, que deixou cerca de 2 milhões de mortos, interrompeu o avanço alemão da União Soviética e marcou a virada da guerra em favor dos aliados. Alfredo Bessoff, como é que você vê essa preocupação do presidente da Ucrânia com esses dois aliados de todos os tempos, Putin e Lukashenko? Bom, é preciso esclarecer, não esclarecer, complementar apenas, que Lukashenko é um dos mais longevos ditadores pró-Putin daquelas ex-repúblicas soviéticas. Lukashenko, ele não faz nada a não ser por ordem do Putin. Se o Putin está precisando de um auxílio, de um socorro militar, é óbvio que Lukashenko fará esse socorro. Se nós olharmos o mapa da Ucrânia, nós veremos que o Lukashenko está numa posição muito ameaçadora em relação a Kiev e todo o território ucraniano. Não vem boa coisa. Já faz tempo que o Putin deslocou uma série de armamentos lá para a região da Bielorrússia. Eu creio que será uma forma ainda maior de pressionar e isolar o Zelensky. Eu penso que nós estamos chegando num momento muito definidor desse conflito. Claramente o Putin começa a ficar desesperado, Paulo, para encontrar um fim para essa guerra, porque ele também está com sua indústria exaurida, o povo russo, e aqui são informações que circulam, o povo russo não está mais suportando o preço da guerra. Não há liberdade de imprensa, não há liberdade de informação na Rússia, isso é sério, mas isso também é igualzinho ao que está acontecendo, ao que sempre aconteceu lá na Ucrânia. São países que estão tentando resgatar a Bielorrússia e a Rússia um domínio que já não existe mais. Eu penso que a ação conjunta do Lukashenko ela é muito mais intimidatória do que realista. Mas se você tem um cão de guarda do Putin de um lado podendo atacá-lo e de outro lado você tem o próprio Putin, fica difícil você não ver um risco de conflito vindo desses dois. Por isso, inclusive, Paulo, é muito importante destacar o que a Polônia está fazendo. A Polônia está constituindo o maior exército da União Europeia. Uma tentativa de se precaver, porque eu tenho a visão de que o Putin não será parado por acordos ou por ameaças. A ambição do Putin, a ambição dos russos, sempre foi imperialista. E essa é uma verdade. O Putin quer, de qualquer forma, voltar ao auge de uma União Soviética ou de uma outra forma de domínio. Isso é muito perigoso. Temo que essa escalada seja muito mais uma ameaça do que efetivamente uma ação militar. Mas olha, Paulo, você conviver com um vizinho que se arma até os dentes, um vizinho que bota os cães dele ladrando o tempo todo e tem entre você e esse vizinho com cães ferozes apenas muros de papelão, é difícil você dormir sossegado.
A Rússia está lascada financeiramente, né? Não tem dinheiro nenhum, tem que se contar com o apoio, tem que contar com o apoio dos chineses, porque senão não avança, né? E também dos norte-coreanos, né? Que já foram pegos ali também ajudando os soldados russos em território ucraniano. Mas que pena, né? O Putin tem aquela cara boa, né? De cara de não arrumar confusão e coisa e tal, mas a índole do cara é totalmente contrária, é diferente. Mas vamos falar de um outro tema que tem causado muita preocupação. Espanha. Depois de um dos maiores apagões da história recente da Europa, a terça-feira foi de retomada lenta e cheia de perguntas sem resposta na Península Ibérica. O blackout que atingiu Espanha e Portugal na tarde de ontem deixou quase 60 milhões de pessoas no escuro. Paralisou trens, derrubou sistemas de telefonia e internet e obrigou hospitais a operarem com geradores. Segundo a rede elétrica, o colapso foi provocado por uma queda brusca de 15 gigawatts de energia em apenas 5 segundos. O equivalente a 60% da energia em uso em toda a Espanha naquele momento. O gatilho foi a desconexão entre as redes elétricas da Espanha e da França, o que provocou o efeito cascata também em Portugal. Até esta manhã, o fornecimento já havia sido quase que totalmente restabelecido. Mas as causas do blackout seguem sem explicação definitiva. As autoridades descartaram, por hora, cyberataques e fenômenos climáticos extremos. Nada disso, pelo menos por enquanto. Uma investigação foi aberta e o primeiro-ministro Pedro Sánchez convocou uma reunião extraordinária para reforçar a segurança elétrica. O episódio expôs novamente a fragilidade da infraestrutura europeia diante de eventos inesperados e acendeu um alerta que ultrapassa as fronteiras da Península Ibérica. Muito bem, Alfredo. Tem muita gente aí, as teorias da conspiração, mas quando se fala de Europa, né, tudo é possível. Veja como está tudo conectado, tudo ligado. Você derruba na Espanha, derruba a França, derruba Portugal ao mesmo tempo. Isso para um inimigo da Europa, como se mostra muitas vezes, Putin, ou os norte-coreanos, ou os chineses, isso representa muito, é uma informação muito valiosa, né, Alfredo? Bom, Paulo, foi interessante, eram 11 horas e 35 minutos aqui em Portugal, eu estava apresentando na hora do café, e de repente desligou tudo. Eu só continuei com o monitor ligado por causa do no-break. Bom, pensei o seguinte, esqueci de pagar a luz. Fui lá fora, tinha luz no corredor, mas logo depois veio a informação. E aí aconteceram algumas coisas interessantes. Observem bem, estão colocando muito assim em teorias e teorias. Não existe mais teoria da conspiração. Na minha opinião, Paulo, o que nós temos é teoria da constatação. Entre esses agentes, eu colocaria propriamente atores da União Europeia também como interessados num colapso. Primeira coisa. Segundo, é preciso dizer que essas redes de distribuição de energia na Europa estão todas elas nas mãos dos chineses. Olhe o risco que o Brasil está correndo. As redes de transmissão do Brasil nas mãos da China, aeroportos nas mãos da China, portos nas mãos da China, rodovia nas mãos da China. Então, vamos começar a prestar atenção. Mas existem muitas coisas não explicadas e vou dizer para você uma coisa, Paulo, e aos nossos espectadores. Sinceramente, não há muito interesse em esclarecer totalmente esse episódio. É a minha visão, conversando com muita gente aqui na Europa. Na verdade, eles querem criar uma desculpa consensual para transformá-la, através da velha estratégia, numa verdade. Sabe o que verdadeiramente aconteceu ontem? Ninguém sabe e nunca saberá, Paulo. Nunca. Porque não é interessante, talvez, expor
toda essa fragilidade do sistema elétrico e não só sistema elétrico. Porque veja bem, tudo bem, os hospitais estavam com geradores, show. E quando terminar o combustível? As bombas são totalmente eletrônicas, não funcionam. E começou a entrar na cabeça das pessoas a história do kit de sobrevivência de 72 horas apregoado pela Ursula von der Leyen. Olha como as coisas de repente começaram a se suceder, como as coisas foram acontecendo. O Pedro Sánchez tem uma ligação muito forte, ele tem uma verdadeira paixão pela China. O Pedro Sánchez é o cara, o dirigente político da esquerda bolivariana aqui na União Europeia. E o Sánchez gostaria de aproveitar esse momento de briga com os Estados Unidos para colocar a União Europeia totalmente no colo da China. Mas as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. E as pessoas não conseguem identificar onde tudo aconteceu. Porque foi instantâneo, foram 5 minutos, 5 segundos para tudo acontecer. E aqui, Paulo, uma questão que eu sempre digo, o único meio de comunicação que sobreviveu foi o radinho de pilha. É sempre o radinho. Sempre do radinho de pilha. O problema veio no passo seguinte, Paulo. As emissoras de rádio esqueceram, não sabem mais fazer radiojornalismo. Não existem mais jornalistas de rádio. Eu sempre costumo dizer, Paulo, eu sou jornalista porque foi um pedido meu para Deus. Eu pedi para Deus ser jornalista. Eu sempre fui um pedido. Mas a minha inspiração eram 2 grandes jornalistas que trabalhavam na Rádio Guaíba lá nos anos 70. O Adroaldo Streck e o Flávio Alcaraz Gomes. Eles eram os meus referenciais de jornalismo, porque eram radiojornalistas. Então, o rádio continua sendo vital, fundamental, mas não existem mais os profissionais, porque as rádios se transformaram apenas em caixas de música, rodando aquilo que é pago pelas produtoras musicais. Digo mais, Paulo. Oi, fala. Não, fala, conclua. Não, e tem mais. No Brasil, as teorias e a desinformação correram soltas durante a tarde, enquanto aqui na Europa o que se tinha era apenas e tão somente desinformação. E continua. Há um aspecto nebuloso cobrindo o que aconteceu envolvendo uma parte da França, também atingiu um pedacinho da Bélgica, mas principalmente Espanha e Portugal. O mais patético é que os sistemas de substituição para crises em Portugal demorou um dia para entrar em funcionamento. Não é. Isso mostra como a Europa é frágil. A gente está vendo uma sequência de eventos nesses últimos anos que essa sequência mostra a fragilidade da Europa. A Europa que se mostra ou que se orgulha de ser avançada em outros setores, no fundo, é uma região extremamente dependente. Veja o que aconteceu com o Nord Stream 1 e 2. Quando eles explodiram o Nord Stream 2, a Alemanha ficou desesperada, porque precisava de gás da Rússia. Todo mundo depende da Rússia ali. Então é um negócio complicado. Aí, de repente, é possível, não estamos dizendo que foi isso que aconteceu, mas é possível que alguém vá lá e faça um teste. Vamos fazer um teste aqui para ver se nós estamos corretos. Vai lá e pumba, dá um cliquezinho ali e acontece tudo isso. Mas agora vamos aqui para a América, continente americano e América do Norte. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, chegou ao seu gabinete em Ottawa nesta terça-feira, 29 de abril, depois que o Partido Liberal protagonizou uma grande reviravolta política e conseguiu manter o poder nas eleições parlamentares realizadas nesta segunda-feira. Os liberais de Carney venceram os conservadores, liderados por Pierre Poilievre, cuja campanha com o slogan Canadá Primeiro e o estilo muitas vezes comparado ao de Donald Trump
pode ter dado errado na reta final. Durante meses, os conservadores lideraram as pesquisas com folga, mas perderam terreno rapidamente depois que Trump impôs tarifas contra o Canadá e chegou a ameaçar a anexação do país. A reação dos canadenses foi imediata: rejeição a produtos americanos e boicote a viagens aos Estados Unidos. E apesar de permanecer como primeiro-ministro, Carney sai das urnas com um governo mais frágil. Seu partido conquistou apenas uma minoria de assentos na Câmara dos Comuns, o que deve obrigá-lo a negociar constantemente com partidos menores para conseguir governar. Alfredo Bessov, os canadenses fizeram a escolha deles. Qual é o seu raciocínio sobre isso? Os canadenses votaram no medo. Os canadenses foram conduzidos ao medo. A esquerda sabe trabalhar com medo e com pavor. Olha o que acontece no nosso Brasil. O Lula o tempo todo fica ameaçando: não querem eu? Volta o Bolsonaro. Lá no Canadá foi basicamente uma campanha de medo, terror e apavoramento. Foi uma situação verdadeiramente manipulada, mas mesmo assim há um descontentamento gritante por parte do povo canadense. Mas volto a dizer, essa manipulação, essa figura do Trump ameaçando, entre aspas, cooptar, transformar o Canadá no 51º estado, isso tudo pegou muito forte. E não teve um contraponto de uma atitude dos conservadores, porque eles próprios não conseguiram definir claramente como é a sua campanha. E acabaram sendo colocados num canto do ringue, apanhando de todo mundo. E não foi só isso, foi a questão dessa aí, foi a questão da imigração. Os muçulmanos foram os que garantiram a vitória dos socialistas no Canadá. Todo o contingente muçulmano do Canadá carreou seus votos para o candidato da esquerda. Então, será um governo bastante tensionado, lembrando que o Canadá é um país com antissemitismo muito forte e também um anti-americanismo, Paulo. Então, você tem esse sentimento de medo e esse sentimento dos muçulmanos que votaram maciçamente. Será um governo minoritário, será um governo pendente de negociações continuadas. Mas é um efeito claro de como o Trump acaba sendo usado pela esquerda como o monstro, quando, na verdade, o Canadá deveria aceitar uma estratégia política conjunta com os Estados Unidos. Mas o Canadá fez uma opção pela esquerda e quem vai pagar a conta será o povo canadense, principalmente o povo cristão. E agora, para encerrar, essa é bem legal, hein? Olha só, cardeais de todo o mundo se reuniram nesta terça-feira, 29, para uma congregação geral que vai preparar o conclave responsável por eleger o novo Papa. Cerca de 135 cardeais com menos de 80 anos, vindos dos 4 cantos do planeta, estão aptos a votar e definir o novo líder da Igreja Católica, que hoje enfrenta preocupações com suas finanças e divisões internas sobre temas doutrinários. Nos 2 últimos conclaves, realizados em 2005 e 2013, a escolha do Papa levou apenas 2 dias. Mas, desta vez, há sinais de que o processo pode se estender um pouco mais. Isso porque muitos dos cardeais nomeados por Francisco, especialmente aqueles de países que nunca haviam tido representantes no colégio cardinalício, ainda não se conheciam pessoalmente. O que pode tornar as conversas e articulações mais longas.
Alfredo, para quem assistiu o filme Conclave, vencedor do Oscar, já sabe com fidelidade o que vai acontecer de agora em diante, não é? Até parece que estamos assistindo uma cena do filme. Nem sei se você assistiu, mas o filme traz, né, uma realidade fidedigna, né, do que nós estamos vendo aí. Né? Paulo, eu conversei ontem à tarde, no começo, quando terminou a luz, quando voltou a luz, eu conversei com o pessoal da Itália, porque eu queria saber algumas coisas, se tinha tido também falha de luz, né, e outras coisas. Chegou mais ou menos aqui 10 horas da noite, 9 e pouco da noite, no horário da Europa, voltou a luz. Paulo, é impressionante o nível de desinformação e de, verdadeiramente, o nível de fofocas que permeiam Roma. Há um consenso de que o nome mais forte pode ser o cardeal pró-China, mas há uma força muito grande também dos cardeais africanos que não querem certas ações que foram, inclusive, contra a bênção aos casais homossexuais, que foi uma das bandeiras do Bergoglio. Mas veja bem, esses cardeais africanos não se posicionaram contra a bênção aos casais homossexuais por questões teológicas ou bíblicas, mas apenas por questões culturais da África. Então, vai ser um jogo interessante de acompanhar. Eu vi o filme, me diverti muito com o filme, porque agora, quando eu fecho os olhos, eu começo a me lembrar de cenas e passagens. Aquelas cenas dos corredores, dos conchavos, porque uma coisa é você fazer um acordo e a outra parte estar viva. Por isso que muitos gostariam que o Bergoglio tivesse escolhido o seu sucessor em vida, na plenitude de suas aptidões, porque aí ele poderia pressionar alguns bispos, mas alguns cardeais. Mas agora, lembrando que dos 135, o Bergoglio indicou cerca de 108 desses bispos. Então, desses cardeais, desculpe. Então, vai ser um festival bonito. Eu creio, começa no dia 7. Na verdade, tudo começa no dia 7. Eu não acredito, Paulo, que vá passar de 2 dias, sabe? Eu não acredito. Eu penso que vai ser bem rápido, porque eles já vão chegar no evento, mais ou menos com as cartas marcadas, com as negociações conduzidas. Atualmente, existem cerca de 30 candidatos. Pense bem. Mas aí o cara é candidato para negociar. De repente fecha a bancada do Brasil, vai lá e negocia. Olha, nós queremos isso, isso, isso. É o centrão. Não pensem que é uma negociação, Paulo. E vai acontecer isso. O cara chega lá, ó, eu tenho tantos votos. É verdade. O problema é que o voto é secreto. E o voto é no papel. Não tem urna eletrônica. Não tem sistema. É no papel, Paulo. E na caneta, tem que escrever, né? É na caneta ali, tem que escrever, né? Na caneta. E aí é que vem o problema todo. Vão conferir os votos, depois joga logo na... Se não dá o resultado, eles incineram e vão para a próxima votação. Mas eu tenho escutado com algumas pessoas exatamente isso, que tem gente montando bancada para ir negociar. Alfredo, olha... a gente acha que não, mas é o poder. Pessoal, o que está em jogo é poder, Paulo. Apenas e tão somente poder. Observem, tenho todo o respeito pela Igreja Católica, mas eles estão discutindo o poder de comandar a Igreja. Essa é uma questão que as pessoas têm que ficar muito ciente e consciente. Alfredo, chegamos ao final então aqui do nosso bate-papo, né? Hoje a gente procurou colocar mais um monte de outros temas, até mesmo para deixar a nossa audiência bem informada sobre o que acontece no mundo também. Muitíssimo obrigado e eu te convido para amanhã estar comigo ao meio-dia, ao vivo, aqui na primeira edição do Mundial Telenotícias, ok? Obrigado, viu, Alfredão? Com certeza estarei, sempre é um prazer estar aqui, você sabe disso, nós temos outros
projetos ainda sendo estruturados, elaborados, né, Paulo? Porque trabalhar com informação, pessoal, eu sempre digo, eu pedi para ser jornalista, eu pedi para Deus para ser jornalista. E olha, eu sempre digo, cuidado com o que você pede para Deus, porque Deus atende os seus pedidos. Olha, tudo que pedirdes em oração, eu vos atenderei. Será um prazer muito grande, inclusive, compartilhar e repartir a bancada com o Carlos Dias e com a sua presença e com a sua companhia. Um grande abraço aos nossos netespectadores. Não esqueçam de se inscrever no canal Mundial Telenotícias. Não se esqueçam de espancar o joinha. Não se esqueçam de comentar. Não se esqueçam de apoiar os anunciantes. E se estiver em suas condições, torne-se membro do Mundial Telenotícias. Fazer comunicação custa dinheiro e nós não temos patronos ocultos nem correios para nos financiar, ainda bem. A gente tem que ter muito cuidado o que a gente pede a Deus em oração, né? Qualquer dia eu vou contar aqui o que eu pedi uma vez e fui atendido, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quem quiser saber mais sobre isso pode acessar lá o meu Facebook, que eu acho que ainda tem lá essa historinha que eu conto. Foram 8 minutos, Alfredo, do outro lado, mas um outro dia eu conto isso aqui. 8 minutos que eu tive do outro lado. Mais um grande abraço, obrigado, viu, Alfredo? E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau. E nós ficamos por aqui. Se você gostou do nosso programa, se inscreva e compartilhe. Nós precisamos muito da sua inscrição. É só um cliquezinho e está tudo resolvido. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos de novo amanhã ao meio-dia. Forte abraço e até lá.